E será que nós, como pessoas, temos a capacidade de nos modificar? Esse é um questionamento muito interessante. Muitas vezes a gente analisa que nós temos ainda alguns padrões que não são tão favoráveis dentro da nossa mente. De acordo com diversos processos de autoanálise, nós somos levados a essa percepção. Olha, eu ainda tenho tais características que precisam ser mudadas, eu preciso mudar. Mas será que nós acreditamos que existe essa possibilidade de mudar? Como você sabe, eu trabalho com quiromancia, eu leio a mão de uma pessoa e eu falo, olha, você tem tais padrões aqui que são muito bons, explora isso, mas você tem tais características que são desfavoráveis, que te atrapalham, e você precisa trabalhar isso. E muitas vezes eu percebo que as pessoas não têm uma fé verdadeira que elas conseguem se modificar, que elas conseguem se recondicionar internamente. E essa é uma crença geral na sociedade humana. Porque se eu pergunto para as pessoas no geral, olha, você acha que uma pessoa pode mudar? Eu tenho certeza que a maioria vai falar pode. Eu acho que pode. Mas as pessoas não levam isso na prática da vida, tanto em relação a si próprio, quanto em relação a como elas concebem a vida de outras pessoas. Por exemplo, todos vocês devem ter alguém no círculo de convívio que todo mundo conhece como uma pessoa desonesta. Ah não, fulano de tal é desonesto. Dentro de nós a gente sempre vai enxergar tal pessoa como com aquele rótulo, pessoa desonesta. Ou às vezes a gente conhece, não, fulano de tal, aquele meu parente, aquele tio meu lá, é preguiçoso. E a gente sempre vai ter a ideia, não, ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso? Não, ele sempre vai ser assim. Ele sempre vai ser assim. E a gente leva isso em consideração. Mas na realidade, na prática da vida humana, todos os seres racionais podem, através de um processo consciente, modificar padrões internos. Claro que muitas pessoas passam a vida inteira com os mesmos problemas sem conseguir superar, sem conseguir transcender os seus próprios vícios. Essa realidade acontece. Porém, não é um fator absoluto. Nós devemos sempre acreditar que a transformação interna é possível. Porque, como vocês sabem, né, a gente já falou várias vezes, nosso livre-arbítrio é condicionado. Nós temos livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio não é tão livre assim. Ele é condicionado não só pelos fatores externos, né, o karma, aquilo que chega para a nossa vida e a gente não controla, mas o nosso livre-arbítrio também é condicionado pelos sânskaras, os nossos padrões de pensamento. Nós já estamos programados a funcionar de um jeito específico. Então, quando algo acontece na nossa vida, não é que nós respondemos de uma maneira voluntária. Olha, eu acredito que isso seja o melhor, vou fazer assim. Na prática da vida, a gente percebe que isso não funciona. Nós reagimos. Quando acontece algo na nossa vida que a gente gosta, ou acontece algo que a gente não gosta, nós reagimos de acordo com os padrões que nós estamos condicionados. Só que esses padrões, esses condicionamentos, o que nós chamamos de samskaras, podem ser transformados. Lembra que a gente falou que a autoanálise é importante? É importante se autoanalisar, se observar, desenvolver o hábito de perceber padrões que não são tão interessantes assim e devem ser mudados. Só que ao mesmo tempo a autoanálise é insuficiente, porque você só olhar para o que você não gosta dentro de você não transcende as limitações daqueles vícios. Você não consegue sair dos limites dessas características desfavoráveis somente por olhar para elas e não gostar. Então a desaprovação com características negativas dentro da nossa consciência não é suficiente para transcender isso. Nós precisamos de métodos práticos. E nós sabemos, de acordo com a filosofia ancestral da Índia e com diversas outras culturas espiritualistas, que muitas vezes nós precisamos de cerimônias, rituais, que possam proporcionar um processo de transformação integral. Quando eu olho para a minha vida hoje, eu sei que eu ainda tenho diversas falhas. E o momento que eu parar para pensar, olha, não tenho mais falhas, aí sim eu vou ter uma falha imensa. Já que a humildade é um fator básico e fundamental para que a gente possa sempre avançar. Mas dentro do meu estado atual, eu tenho muita clareza que eu já pude recondicionar muitos aspectos que existiam em mim 5, 10 anos atrás e já não existem mais. E é um fato que o que mais teve efetividade prática de transformação dentro de mim foi a determinação em seguir diariamente um processo meditativo. Hoje eu tenho clareza que o hábito que eu criei há mais ou menos 10 anos atrás de sempre acordar antes do sol e por alguns minutos do dia
me sentar e entrar num estado de contemplação, usando de algumas ferramentas, principalmente dos mantras, é o que me deu a capacidade introspectiva de, durante o dia, olhar para mim e, de uma maneira mais consciente e voluntária, responder à vida de acordo com o que eu acredito que é melhor. Nós devemos ter ideais de comportamento, nós devemos nos inspirar tanto em pessoas que nos transmitem um exemplo favorável, quanto em virtudes. Nós devemos cultivar esses ideais. E quando nós temos um olhar na meta, ao longo do dia a dia, a pessoa que pratica meditação, ela tem a capacidade de optar, se comportar e reagir ao mundo de acordo com aquelas pessoas e aquelas virtudes que ela se inspira. Resumindo, nós podemos nos transformar. As próprias experiências da vida já nos transformam de uma maneira involuntária. Muitas coisas acontecem na nossa vida, algumas favoráveis, algumas desfavoráveis, e a gente muda. Quantas pessoas passam por um processo de adoecimento extremamente doloroso e sofrido, e depois disso mudam. Muitas vezes se tornam mais simples, mais humildes, ficam mais agradecidas, se tornam pessoas mais preocupadas com temas essenciais e simples da vida. Isso acontece já naturalmente com coisas que a gente não controla, porque pode ser inclusive que esses estímulos externos nos gerem transformações, às vezes desfavoráveis. Nós podemos nos transformar, e não só podemos, mas nós devemos. Quando a gente estuda a cultura védica, a gente começa a entender que o mundo material é uma escola. Claro que o mundo material tem muito sofrimento, tem muitas dificuldades, é normal que a gente vai sentir frustração em todas as áreas da vida, pelo menos em algum momento. Claro que nós queremos ter uma vida feliz, mas naturalmente nós vamos vivenciar momentos de frustração. Faz parte da matéria, da vida de qualquer pessoa. E é importante que a gente tenha a sabedoria interna de digerir todas essas experiências para a gente crescer. Nós precisamos crescer. A vida é uma escola. Nós não estamos aqui simplesmente para desfrutar de momentos, nem simplesmente para acumular posse. E não simplesmente também para filosofar sobre a vida, poetizar sobre a vida. Tudo isso que eu falei é importante. Nós vamos desfrutar dos momentos, nós vamos acumular para ter segurança, nós vamos tentar ter uma visão mais profunda e poética da vida, mas como o verso do Sikshastaka, que é um livro antigo da cultura védica, diz: Nadanam Janana Sundari Kavitam Vajagadisha Kamaye. Nós não devemos simplesmente ficar almejando essas metas temporárias, porque tudo isso passa. Nós cultivamos a busca por isso, normal, faz parte da vida humana, nós queremos tudo isso. Mas o que importa é que a gente não pode perder o olhar, a clareza de que a vida é focada em o aprendizado e o desenvolvimento da nossa consciência. Porque no final, o que importa é quanta sabedoria nós alcançamos. Isso é algo intuitivo. Se eu pergunto para cada um de vocês, olha, temos 3 pessoas, uma pessoa muito rica, uma pessoa muito bonita e uma pessoa muito sábia. Qual dessas pessoas você acha que é mais feliz? É naturalmente intuitivo que você vai falar o sábio é mais feliz. Porque sabedoria implica que você digere melhor os problemas, você tolera mais a dor, você não é tão apegado, você não é amarrado pelos apegos desnecessários e você naturalmente consegue aproveitar melhor dos bons momentos, porque você tem uma consciência mais limpa e mais presente. Então a sabedoria nos leva à felicidade. E o que é que todos nós, seres humanos, desejamos? Nós desejamos felicidade. Essa é uma mensagem que eu trago para gerar inspiração mesmo. Esse nosso canal, esse nosso grupo e comunidade de cultivar Vedanta, não é simplesmente para a gente se tornar mais intelectual. Nós não queremos simplesmente adquirir conhecimento teórico e guardar aqui como se fosse um armário cheio de livros. Nós queremos nos inspirar a trazer isso para a nossa vida, a nos tornarmos transcendentalistas. Um transcendentalista é uma pessoa que se envolve com o mundo, trabalha, cria relacionamentos, participa do mundo com as outras pessoas, porém ele nunca deixa de enxergar que existe algo além e que nós não podemos viver desconectados a essa busca. E isso é transformação verdadeira. Quando nós olhamos para dentro e vemos que nós temos inveja, nós temos apegos, temos avareza, orgulho, luxúria, descontrole emocional, etc., isso não deve ser desanimador. Muito pelo contrário, isso na verdade deve ser um estímulo para nos encorajar a buscar um processo de transformação, que é totalmente possível, não é uma utopia. Os seres humanos podem se transformar, devem se transformar. E o resultado dessa transformação é o objetivo que todos nós desejamos,
que é a felicidade. Então compartilhem esse vídeo com aqueles que vocês acham que podem se interessar mais por esse tema. Nós queremos que essa comunidade cresça, porque Vedanta é um conhecimento extremamente favorável para a gente ficar mais feliz, mais equilibrado e conseguir lidar melhor com a vida. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Namastê!